Vamos lá? Hoje a gente vai entrar num tema muito legal na obra do Jonas, muito legal mesmo, que são dois conceitos ligados ao ser humano. O Jonas está interessado em perguntar, primeira coisa, quem é o ser humano? É muito boa essa pergunta, porque ele começa primeiro formulando no sentido tradicional o que é o ser humano. Ele pergunta o que é o homem, que é como antigamente se chamava. Hoje em dia, se você falar isso, você morre. Se o Jonas escrevesse esse livro e botasse essa expressão, jamais a editora deixaria passar. Porque depois dos movimentos feministas atuais, ninguém mais fala o que é o homem. Ninguém fala. Então, assim, falou essa besteira, pode ser religioso, o que você quiser, ela vai falar, quem é o homem? E a mulher? Cadê? E quem não é nem homem nem mulher? Que é uma discussão clássica, né? É o chamado gêneros neutros. E aí, quem não é? Então, quem é o ser humano? É a pergunta que seria hoje numa linguagem mais atualizada. Mas o Jonas começa com a pergunta o que é? E essa pergunta é importante. Por quê? Porque é uma pergunta que ela atravessa toda a nossa tradição ocidental de pensamento. Talvez uma das questões mais formuladas. A gente pergunta assim, o que é o amor? Não é isso? E a gente tem em vista o quê? Uma definição. Entendem? A pergunta, o que é algo, é uma pergunta que nasce na Grécia Antiga. A pergunta já condiciona o que a gente está buscando. Se a gente parar para perceber, a gente poderia fazer várias perguntas em torno do ser humano. Por exemplo, quem é o ser humano? É uma pergunta diferente. Segunda pergunta, qual o sentido de ser humano? Outra pergunta diferente. Terceira, de onde vem o ser humano? Não, a outra possibilidade. Entende? Então, se você formular uma pergunta, a gente já está sendo orientado por uma compreensão do que a gente está buscando. A questão é a seguinte, se eu perguntar para vocês assim, o que é Deus? Que é uma pergunta muito conhecida. Muito conhecida. O que é Deus? Se você pegar o catecismo da Igreja Católica, se você pegar o Livro dos Espíritos, que foi organizado por Kardec, organizado, ele nunca escreveu, ele só organizou as respostas. Se você pegar, a primeira pergunta é o que é Deus? Aí vai lá dizer lá, né, o Espírito Supremo, bem superior. Aí tem lá um conjunto de respostas. Se você fizer essa pergunta hoje, em qualquer faculdade séria de teologia, quem estiver dando aula vai falar assim, olha só, essa pergunta está equivocada. A pergunta, o que é Deus, não tem sentido em nenhuma grande experiência religiosa. Ninguém chama Deus de alguma coisa. A gente chama Deus de alguém. Entre alguém e alguma coisa tem um abismo. Então, a pergunta não é o que é Deus, mas quem é a divindade. Entende? É muito diferente. Então, você pega qualquer livro sério de teologia, que vai falar sobre divindade e tal, necessariamente vai falar isso. Olha, essa pergunta não é pertinente. Por exemplo, se eu perguntar para vocês assim, para que a gente gosta de obra de arte? Para quê? A maior parte das pessoas que gostam de obra de arte vai falar, essa pergunta, Alexandre, não tem sentido nenhum. Porque não tem nenhum para quê. Entende? A nossa experiência com a arte, o que a gente chamou de experiência estética, ela não tem nenhum propósito pragmático. A pergunta para quê é uma pergunta pragmática. Entende? Ela serve, por exemplo, para que você comprou essa ferramenta, Miriam? Aí a Miriam vai falar assim, porque eu quero consertar a pia. Para que você gosta de obra de arte? A Miriam vai falar, Alexandre, eu não entendi sua pergunta. Porque eu estou buscando alguma coisa que não tem nada a ver com a obra de arte. Pragmaticidade. Entendeu? Para que você ama seu filho? Só se você for muito canalha e falar, para que eu vá para o céu. Logo, o seu filho é uma escada. Essa pergunta não tem sentido para uma mãe, para um pai, por exemplo, que amam, de fato, seu filho. Entendeu? A
pergunta, o que é o ser humano, é uma pergunta também problemática. Por quê? Porque a gente está buscando uma definição que dê conta do ser humano, independentemente do espaço, do tempo, da cultura, do gênero, da orientação sexual, da religiosidade, da não religiosidade. Entende o que eu estou dizendo? Essa pergunta é uma furada. E é sobre isso que o Jonas vai falar. E o que é legal é que eu reli esse texto de novo para hoje. Já tinha lido para a semana passada. E já tinha lido outras vezes. Mas que eu estava vendo do Jonas é muito interessante, que o esqueleto desse texto é de 78. Até falei sobre esse texto com o Edson semana passada. Nós estamos toda terça participando de um grupo de pesquisa e tal. E eu falei, Edson, você já viu questões que o Jonas coloca em 1978? São questões que a gente nem se coloca mais. Por exemplo, a existência de extraterrestres. Ele coloca ao longo desses 2 capítulos que eu estou falando, sobre o qual eu estou falando. Hoje a gente nem fala mais. Então a gente vê que é um texto que tem questões muito típicas da década de 1970, do finalzinho, sabe? Quando o problema dos extraterrestres estão começando a surgir em muita da literatura de ficção científica, em filmes. Né? E aí o Jonas coloca isso como uma questão. E se existirem extraterrestres, como é que fica o modo como a gente concebe o que é um ser humano? Entende? Então ele fala, e se existirem outras inteligências? Ele coloca uma série de outros elementos para desconstruir o modo como nós perguntamos pelo ser humano. Mas o Jonas tem um propósito que é muito atual. Ao tematizar o que é o ser humano, o Jonas está querendo mostrar para a gente que essa pergunta não tem sentido. Vou dizer uma pergunta para a gente faz toda hora. O que é o amor? A gente faz essa pergunta. E aí, se você pegar isso, essa pergunta, a gente vê uma definição. Vou dizer uma definição muito tradicional. Amor é querer o bem do outro. Tá? Amor é querer o bem do outro. Se a gente pegar essa questão, eu digo para vocês o seguinte: todas as grandes relações abusivas acham que o amor quer o bem do outro. Entendeu? Na UERJ, em cima de onde eu trabalho, no andar de cima, tem o departamento de psicologia. Então, algumas pessoas de lá eu conheço. Sou amigo até de algumas delas. E essas pessoas, elas têm pesquisas muito legais que eu estou falando, assim, muito pertinentes. Uma delas é sobre suicídio, que é muito comum na UERJ. É um lugar de prática de suicídio semanal e muito suicídio. É o segundo lugar no Rio com maior índice de suicídio. Então, tem gente lá que estuda com muita seriedade isso. E tem gente que já salvou algumas vidas, porque estava na hora que ia ter uma tentativa de suicídio, e a professora chegou lá e ajudou, socorreu, e conseguiu, através do diálogo, né, que essa pessoa não se lançasse lá de cima. E uma das pesquisas é ligada a relações abusivas. Então, é muito interessante você perceber como uma pessoa que está pesquisando anos e anos e anos estruturas abusivas, dentro de casa, por exemplo, maternidades tóxicas, paternidades tóxicas, relação entre irmãos e irmãs tóxicas, relação de trabalho, que é relação abusiva. É muito interessante você ouvir o que essas pessoas dizem que são os argumentos principais das pessoas abusadoras. Por exemplo, mães e pais. Os argumentos mais comuns, o mais comum é dizer: eu faço isso porque eu te amo. E por isso eu quero o seu bem. Então, se você perguntar o que é o amor, a resposta tradicional é o que qualquer abusador falaria. É o que qualquer mãe que destrói a vida de um filho ou de uma filha, por exemplo, porque não deixa a filha ou o filho escolher o seu caminho, porque acha que sabe o melhor para o outro. É o que uma mãe dessa, um pai desse, falaria. Não, eu não deixei você namorar o fulano porque não era o melhor para você, eu não ia fazer isso com a filha que eu amo tanto.
pergunta agora que a gente poderia suspeitar é a seguinte: será que faz sentido perguntar o que é o amor? E se a gente fizer uma pergunta diferente? Várias perguntas diferentes. Vou colocar outra, por exemplo, no lugar. Qual o significado do verbo amar? Será que o verbo amar não é mais profundo do que o substantivo amor? Se amar é um verbo, será que tem definições absolutas? Terceira questão. Será que é para a gente saber o que é o verbo amar, a gente não deve perguntar como se vive amorosamente? Existe verbo amar sem vidas amorosas? Se o verbo amar for plural, será que as vidas amorosas também não são plurais? Ou seja, a pergunta pelo substantivo amor, ela não é muito mais superficial do que as perguntas pelo verbo amar e pelas vidas amorosas? O que eu estou dizendo para vocês aqui? É que há perguntas e perguntas. E que não basta a gente fazer uma pergunta e encontrar uma resposta se a gente não levantar a pertinência da pergunta. O que o Jonas está fazendo é o seguinte: ele coloca uma pergunta que todo mundo faz. O que é o ser humano? E ele vai mostrar no final que essa pergunta não tem sentido. O que é o ser humano tem em vista uma definição absoluta, eterna, uma essência imutável. A pergunta é: quem é o ser humano? Jonas começa dizendo: assim como a esfinge grega. Vocês conhecem a história da esfinge? Édipo Rei, obra de Sófocles. Édipo soube do resultado da consulta dos seus pais ao oráculo de Delfos. Apolo teria dito que ele mataria o pai e se casaria com a mãe. Só que ele foi criado pelos reis de Corinto. Os reis de Corinto não eram o que a gente chama biologicamente de pai e mãe. Então ele resolve sair da cidade de Corinto e ele está indo em direção a Tebas. Ele estava andando a ermo, errante. No meio do caminho tem um rapaz com séquito. E esse cara era o rei de Tebas. Que ele veio a saber que era o pai dele. E aí o que ele faz? O cara é um arrogante. O rei era um arrogante. E o rei queria passar por cima dele no meio do caminho. Ele diz que não vai sair dali, que ele, como pedestre, ele está ali, está no canto dele. O rei desce, ele disputa com o rei e mata o rei. Com isso, ele vai em direção à Tebas, chega lá, tem uma esfinge, que tem um enigma. O enigma da esfinge. Que é o que é, basicamente é o que é o que é. De manhã tem 4 pernas, à tarde tem 2, à noite tem 3. Esse é o enigma. Para ele passar e entrar na cidade, ele tinha que decifrar o enigma. Essa esfinge estava matando a população de Tebas. O que ele faz? Ele diz, ele sabe a resposta. É enigma. A resposta é o ser humano. 4 patas, porque engatinha quando pequeno. 2, bípede, porque anda sobre os 2 pés. E, com envelhecimento, 3, por causa da bengala. E a esfinge se mata. E ele acaba se casando com Jocasta. E depois descobre que é a mãe. Que, aliás, a peça começa com ele descobrindo que tem uma peste atingindo a cidade, que é por causa de alguém que matou o pai e que se casou com a mãe. E ele diz que ele vai pegar essa pessoa, quando souber, já que ele é o rei, ele ganha o reinado, e ele vai expulsar da cidade, que era o pior dos castigos, o exílio, quando ele descobre que é ele. Entende? Então o Jonas começa contando essa história para dizer o seguinte: assim como a esfinge de Tebas,
o ser humano é um eterno enigma. Se ele é um eterno enigma, significa o seguinte: nenhuma resposta dá conta do ser humano. E por isso que perguntar o que é o ser humano é uma furada. Porque nos dá a pretensão de achar que a gente vai dar uma resposta que vai dizer cabalmente qual é a natureza, qual é a essência, qual é a definição. Várias vezes eu estou fazendo um casamento, como sábado agora, né? Tava, como é que é o nome? Búzios. Casamento você tem que fazer uma coisa bonita, legal, porque o ambiente precisa de todas aquelas frases, de efeito e tal. E eu sou obrigado a mostrar que eu li alguma coisa poética, né? E eu gosto de citar, vez por outra, um texto póstumo do Fernando Pessoa, é que esse texto eu descobri numa tese de doutorado, então eu nunca vi na obra poética publicada, porque ele é publicado póstumamente. E esse texto diz o seguinte, que o Fernando Pessoa estava querendo encontrar uma maneira de um poeta dizer quem é o ser humano. E ele não conseguia linguagem para falar. E ele nota que tem um casal, um garoto e uma garota, que iam para Lisboa, eles estavam apaixonados e queriam se casar. Então ele olha aquela cena linda, da alegria no olhar dos dois, e ele no finalzinho da vida, ele escreve no caderno dele, ele diz assim: seres humanos são anjos de uma asa só. Por isso, necessito encontrar no outro ou na outra a asa oposta e correspondente, para que, enfim, os dois juntos abraçados possam voar. Então, ele está pensando o ser humano como uma relação que produz voo, liberdade. É isso que o Fernando Pessoa está pensando. Mas isso não é uma resposta. O enigma continua. Quem é o ser humano? Ele viu a beleza no casal, mas ele poderia ter descoberto em seguida que o camarada é um abusador e logo depois do casamento ele matou a esposa. Entendeu? Ele é um serial killer. Ou seja, o que o Jonas está dizendo é que toda a nossa tradição deu tantas respostas que nunca chegaram a dar conta de quem nós somos. Você pode juntar todas as respostas a alguma coisa evasiva, excessiva, inadequada na condição humana. É isso que o Jonas fala. E por isso Jonas vai navegar nessa tradição. Entende? Para desconstruir as nossas respostas. Porque a gente se acostumou. Por exemplo, uma vez eu estava na universidade, se lembra? A antiga faculdade da cidade, que era na Lagoa. Eu e uma jornalista que trabalhou na Globo News. E a jornalista também era atriz. E, cara, ela falou assim para mim, ela meio que quis combinar. Olha, professor, era um debate. E os alunos iam filmar, era o pessoal da comunicação. E falou assim, professor, eu vou atuar aqui. Não significa que eu pense nada do que eu vou dizer. E eu falei para ela, mas eu também só atuo. Então, não adianta que se é para a gente fingir, eu estou na mesma praia que você e tal. Isso aqui tudo é atuação também e tal. Claro, cara. O que é a vida, né? Se não uma performance teatral contínua, né? Que a gente vai tentando e tal. Aí ela riu, cara, e começou o debate, cara. E a mulher entrou na parada do personagem. E teve uma hora, o debate era sobre religião e sexualidade. A mulher chegou e falou assim, cara, eu achei formidável, disse assim, não, nada disso que esses movimentos gays andam falando é certo. Porque o que diz a palavra de Deus? Deus criou Adão e Eva, não Adão e Ivo e Eva e Ivone. Eu comecei a rir. Só que ela entrou no personagem e achou que eu estava debochando. Porque eu também estava debochando, obviamente. Né? Mas eu comecei a rir porque eu estava achando aquilo ridículo. E aí ela começou a ficar, cara, ela entrou no negócio. E ela falou, você está achando ridículo o que eu estou dizendo? Eu falei, ridículo. Ridículo, você está transformando um mito num dado científico, é isso mesmo? Aí, cara, o pau quebrou lá. E aí, cara, ela começou a falar assim, então quer dizer que Deus quer Eva e Ivone? Aí eu falei assim, engraçado, né? Porque os capítulos subsequentes diz que
já tinha todo um povoado, quando só, na verdade só tinha Adão, Eva e os 2 filhos. De onde veio esse salto, hein? Aí eu falei, será que não tinha uma Eva e uma Ivone ali? Um Adão e Ivo? Um Haroldo e Roberto? Cara, a mulher ficou... E aí, mas é muito legal, porque quando acabou, ela sai do personagem. Mas na hora, cara, ela entrou no negócio. E eu entrei no meu personagem. E aí, os personagens estavam brigando. E brigaram mesmo. Mas o que a gente quer dizer com isso? É que a gente acha que um mito religioso é uma definição cabal. Então, o que está fazendo o Jonas? Ele pega as nossas definições e dizem, tudo isso aqui é relativíssimo. Tudo isso aqui não suporta um sopro. E ele, no meio do texto, ele fala, por exemplo, a queda de Adão e Eva. E ele diz, se o sentido for literal e moral, ele não diz nada. E ele começa a desconstruir. Qual é o sentido literal e moral? Que a gente tem como ancestral primário Adão, logo depois Eva. Primeiro Adão, depois Eva. Depois, eles estavam numa condição paradisíaca e depois eles decaíram da condição paradisíaca e tudo que veio deles veio depois da queda. Portanto, a história humana é a história das marcas da queda. É isso que diz o sentido literal. Portanto, a história da humanidade são as várias versões possíveis da repetição do pecado original. Esse é o sentido comum. O Jonas ele fala assim, não faz sentido nenhum isso. Não faz sentido definir o ser humano a partir de uma realidade paradisíaca. Sobretudo depois da psicanálise, né? Ele fala assim, onde o paraíso é a vida intrauterina. Freud dizia isso. E a saída do útero, que é a condição do nascimento, é exatamente a perda de um paraíso que é irreconciliável. E o Jonas diz exatamente o que eu estou falando. Ele diz, a queda do paraíso é a descoberta de que o nosso destino é um destino humano e está em nossas mãos. E por isso, nenhuma realidade pré-determinada serve como parâmetro para o nosso destino. O Jonas inverte, entende? Ele desconstrói o paraíso para dizer, não há nenhuma definição que sirva como paradigma, como modelo, para a gente pautar a nossa experiência humana no mundo. Nenhuma definição. Porque o ser humano é, por essência, indefinível. Então, a pergunta, o que é o ser humano, não faz sentido. A pergunta é quem é o ser humano. A pergunta quem não é a pergunta o quê. O que visa uma natureza, uma essência, um modelo. Quem visa uma maneira de ser. Entendeu o que eu estou dizendo? Oi, Ô, Alexandre, oi. Hoje a gente sabe que o feto, quando está próximo ao nascimento, ele está angustiado ali, ele está preso. E não é tão paradisíaco até um determinado momento. Depois, o lugar do paraíso vira o lugar da opressão. Eu estava pensando nisso em relação a uma série de coisas, até em relação ao povo de Israel que foi para o Egito, né? Quer dizer, os filhos de Jacó foram para o Egito, e a terra que os salvou, afinal de contas, da fome e tal, passou a ser a terra da opressão depois. Então, a necessidade premente de se sair do paraíso e de se construir o seu destino com a sua própria criatividade, com o seu próprio impulso, com as suas próprias escolhas, porque a necessidade do crescimento, sendo o paraíso, não pode crescer, tem um limite, né? E ao romper esse limite é que se começa
a se crescer, e a trajetória humana só pode se iniciar com a saída do paraíso, do útero, do lugar de conforto, que não passa a ser o lugar da opressão, né? Gabi, acho que o Jonas não colocou isso no livro, por isso eu não tematizei. Porém, o Newton Bonder usa esse exemplo, esse seu exemplo, para mostrar a relatividade da noção de paraíso. Exatamente, o seu exemplo, esse aí que você pegou. Ou seja, o que era a resposta para a fome foi o princípio da escravidão em Israel. Assim como o que é o lugar de cuidado se torna um lugar da opressão, a vida intrauterina. Ele usa esse exemplo para dizer que onde o ser humano dá os seus saltos é na transgressão dos paraísos. Exatamente. Pô, engraçado, você falou agora, veio o texto na cabeça dele. Quer dizer que olha só, eu você já é uma devo ter rabina. mamado no Newton Não, Bonder, com certeza. não, quer dizer que você já é uma Não foi a minha rabina. genialidade que criou, não. Certamente que eu li o Newton Bonder e aí... Não, é que você já é uma rabina e não sabe. Esse é o problema. Eu tô pelo menos na IRI para inventar um cargo de rabina. Porque rabina eu já estou de saco cheio. Rabina, para mim, já sei quem é que vai ser indicada. Não, mas, Gabi, eu tenho certeza que você não pegou dele, não. É porque é uma imagem muito importante. O Leonardo Boff tem uma imagem legal, que é a imagem da crisálida, que ele usa para falar, ele interpreta um mito da queda, que não é bem queda, de um povo indígena do Brasil, não sei se são os Guaranis. Ele escreveu isso num livro dele sobre lendas e mitos indígenas no Brasil. E esse mito, outro dia eu contei para o Edson. Até falei, Edson, você se lembra? Eu li esse livro, eu não tenho mais esse livro que eu dei, e eu nunca mais consegui, nunca mais vi uma edição. Esse livro ele conta um mito de que essa cultura indígena tinha um rio, vivia à beira de um rio, e era uma espécie de paraíso, todo mundo lá feliz da vida e tal. Só que tinha uma ordem dos anciãos. Não pode mergulhar e atravessar o buraco que tem dentro do rio. Um belo dia, uns adolescentes falaram, vamos, e foram. E chegaram do outro lado, tinha a mesma coisa do que tinha do lado deles. E eles voltaram. E os mais velhos souberam. E aí, ao invés de ter retaliação, punição e culpa, o que tem é a indiferença dos mais velhos, inicial, depois a tristeza dos mais velhos e depois a transformação dos mais velhos. Ou seja, os mais velhos não são eu sou foda e sei tudo. Eu sou o senhor da vida, da experiência. Não, eles primeiro ficam indiferentes, depois eles ficam tristes e depois eles se transformam. E não acontece nada com ninguém. E aí o Leonardo Boff comenta que paraísos são criados para que haja transgressões. Mas nem toda transgressão merece ser punida. Ele comenta esse mito, eu achei isso tão legal, porque no mito judaico-cristão tem a punição. No mito dessa cultura, que eu não me lembro agora qual é, não tem a punição. Tem o reconhecimento dos mais velhos de que aquela transgressão daquela geração, de alguma maneira, ela tem que ser incorporada. Eu posso não gostá-la, mas eu posso me modificar com ela. E o Leonardo Boff só comenta isso. E aí o Leonardo Boff faz um comentário, ele diz o seguinte: quando a crisálida está pronta para se tornar borboleta, ela tem que abandonar as suas cascas. E aí ele fala, o voo da borboleta nasce de um adeus que a crisálida dá às suas cascas. Então, o que você está dizendo é muito próximo dessa galera. Ou seja, engraçado, você falou isso, eu nunca mais me lembrei desse texto do Newton Bonder, porque é exatamente isso. A condição do paraíso se torna a condição da opressão. O que mata a fome se torna a condição da escravidão. E você tem que ter êxodos, você tem que ter rupturas, você tem que ter transgressões. E elas não são malditas, elas são exigências, são necessidades. Então, gostei muito. Rabina Gabi. Gostei mesmo. Vou usar agora. Me lembrei de você falando. Vou usar esse exemplo.
Então, o que eu ia falar aqui do Jonas que nos importa, assim? É que o Jonas está querendo desconstruir o modo como a gente pergunta pelo ser humano. Nos fazer suspeitar das respostas. Entende? A gente suspeita pouco das questões. Outro dia queriam mostrar para mim que existiam várias provas, vários dados científicos que nos exigiam provar que existe vida após a morte. Aí eu, brincando, fiz uma pergunta que não é minha. É uma pergunta tirada de Platão. Não é minha, tá? E a pergunta seria mais ou menos a seguinte. Se você provar que existe vida após a morte para duas pessoas, seres humanos que morreram, eles continuam, como é que você prova que todos os seres humanos morrendo terão vida após a morte? O Platão diz que existem muitos corpos sem almas. E por isso, muitos corpos que a gente vê por aí que parecem seres humanos são corpos sem alma, são zumbis. A maioria, claro, né? Então, será que não poderia existir algumas vidas que não existiria imortalidade? E por que provar que uma pessoa sobrevive faz você acreditar que todas as pessoas sobrevivem? Isso é uma pergunta que os antigos fizeram, entende? O que eu estou querendo dizer com isso? Não é que eu não acredite que possa haver, nada disso. É que a gente suspeita pouco das perguntas. A gente já toma as perguntas como se elas são inquestionáveis. Não, peraí. A gente pode questionar a pergunta. Então, o que o Jonas está fazendo não é dar uma nova resposta, é desconstruir a nossa pergunta. Entendeu? O que é o ser humano? Essa pergunta faz tanto sentido assim? Se a gente perguntar quem é o ser humano, talvez não faça mais sentido. Porque quem o ser humano é depende de como o ser humano vive. Então, você vai aliar duas perguntas que a gente deixou ocultas. Quem e como. Entendeu? Quem e como. E aí, como é que a gente fala disso? Que já é uma outra questão. O Jonas vai dizer, olha, a gente tem que entrar em várias culturas, em várias tradições, em várias narrativas, inclusive bíblicas ele vai usar, várias, para chegar a alguns dados que ele quer de alguma maneira dizer, olha, é por aí que a gente pode reformular a pergunta. Primeiro dado do Jonas, que atravessa vários livros dele, o ser humano ele é conhecido pela sua provisoriedade. Provisoriedade. Segundo elemento muito importante no Jonas, ele fala, mais do que a ambiguidade, a polivalência. Então, mais do que a ambiguidade, somos ambíguos e ambíguos. Mas nós somos plurais. Isso é mais radical. E o Jonas já cita aqui o que ele vai citar na quarta capa do livro Cara e Coroa, que é... não, Direito e Avesso, perdão. É o livro dele, Direito e Avesso, que é um livro de poesias e tal. Ele cita já aqui nesse livro a passagem do endemoniado, cujos demônios revelam que o seu nome é Legião, porque são muitos. E o Jonas se pergunta, mas isso não é o que caracteriza quem nós somos? Quando eu escrevi o primeiro livro sobre Jonas, o Poeta da Fé, eu me lembro como se fosse agora. Eu estava conversando com o Jonas sobre essa passagem, por que ele cita em diferentes lugares o demônio. Eu adoro isso. Um pastor que concorda com o demônio. Eu acho isso maravilhoso. Acho que a gente deveria repensar. Estudar mais o demônio. Eu também acho. Vocês viram o Sétimo Selo do Bergman? Tem um personagem do Bergman genial, que ele vai ser condenado à fogueira. Você não sei se ele está tudo amarradinho assim, ó, um braço para trás, um tronco, e aí ele vai ser colocado numa charrete e vai ser levado. E aí o personagem central lá do filme, que está prestes a morrer, ele vai em direção ao cara e fala, e aí? E aí, como é que ele é? E ele fala assim, ele quem? Deus. Ele falou assim, pô, rapaz, tá maluco?
Eu estou sendo condenado por heresia, feitiçaria. Eu estou sendo o contrário. Eu estou sendo condenado por causa do demônio. Ele falou, então, quem conhece o demônio não sabe mais de Deus? O Bergman é demais, cara. Acho o Bergman um gênio. Para mim, é um dos maiores gênios do cinema. Ele está dizendo isso. Quem conhece o demônio não sabe mais de Deus, cara? O personagem pergunta ao outro. E o cara fica puto da vida, é claro. Mas o Jonas, eu falei isso pro Jonas. Eu contei o filme do Bergman. O Jonas tinha visto, é claro, mas ele não se lembrava dessa passagem. Eu falei, Jonas, cara, você é quase um pensamento bergmaniano, cara. Você viu alguma coisa extremamente sagrada na fala de um demônio. Aí ele falou o seguinte para mim, para concordar com a minha interpretação, porque eu fiz uma interpretação do Jonas. Ele falou assim, eu não estava querendo dizer que todo mundo é demoníaco. Eu estava querendo dizer que todo mundo é plural. E na minha interpretação no livro, eu digo o seguinte, que o Jonas não estava querendo, ele não está querendo dizer que o demônio está certo e Deus está errado. Não é essa inversão. O que ele está querendo dizer é que a resposta do demônio mostra a polissemia, o múltiplo significado da condição humana. E aí eu faço uma distinção que o Jonas concordou. Afirmar que o ser humano é plural não significa afirmar que o ser humano seja fragmentado. Entendeu? Afirmar que o ser humano é plural não significa afirmar que ele seja fragmentado. Fragmentação é uma coisa, pluralidade é outra. E é exatamente isso que chama a atenção do Jonas. Afirmar o caráter polissêmico da condição humana. São múltiplos significados das múltiplas experiências que nós temos. Entende? E tudo isso no registro da provisoriedade. Entende? O registro da provisoriedade. É uma multiplicidade provisória. É um arranjo provisório. Então, a partir dessa ideia que me parece muito importante no Jonas, até quando o Jonas for desconstruir a oposição bem e mal, ele vai desconstruir essa oposição, que é muito típica da nossa cultura cristã. Opor e hierarquizar o bem e o mal e tentar submeter o mal ao bem. É muito típica da nossa cultura religiosa e moral. O Jonas vai desconstruir também, que a gente vai ver na próxima vez. Mas hoje, eu queria trazer esses elementos da desconstrução. Então, o primeiro, provisoriedade. Segundo, pluralidade. Terceiro elemento extremamente importante, situacionalidade. O que é situacionalidade? O Jonas diz que, para a gente pensar quem é o ser humano, a gente não pode desconsiderar a situação em que ele existe. Vou citar um exemplo. Na Idade Média latina, ou seja, na Europa ocidental, cristã, se uma mulher tivesse o que a gente chama de TPM, ela não tinha TPM, não existia. Não existia sequer a noção de hormônio. Não existia essa noção. Essa noção é do século XIX. Então, vocês não queiram achar que essa noção, aliás, essa noção não é nem do século XIX, a ciência que estuda essa noção, ela veio do século XIX. Então, não dá para a gente achar que uma mulher sentia uma dor e falava, olha, estou com tensão pré-menstrual. Claro que não. A mulher reconhecia no seu corpo o sinal do pecado de Eva. Chamava-se rastro de Eva. Então, a mulher sentia em várias experiências corporais as marcas do pecado de Eva. Como é que a gente chama isso hoje, quando a gente vai estudar esse fenômeno? A gente chama de corpo teológico. É uma compreensão do corpo atravessada por referenciais religiosos. Posso citar para vocês que a gente, quem é religioso aqui, de matriz cristã, todo mundo é, porque a gente está numa cultura majoritariamente cristã, a gente usa esses referenciais para várias coisas na nossa vida, várias coisas. A gente pode ridicularizar, teoricamente, mas a gente usa. Por exemplo, a gente estava indo muito à igreja, ao grupo de oração.
parou de ir há um mês, pegou uma doença, a gente tem uma interpretação religiosa e moral da doença. Diminuiu a fé, perdeu a graça, o pecado. É uma interpretação teológica do corpo. Entende? E todo mundo aqui já viveu uma merda dessa. Eu já vivi pra caceta. É analisar o corpo por intermédio da culpa teológica. Entende? Culpabilidade e corporeidade. Jonas vai usar um exemplo muito parecido, que é o exemplo do corpo e dos prazeres corporais e da interpretação cristã dos prazeres. Qual é a interpretação majoritária? É que o prazer corporal ele é sempre possibilidade de perdição. Então, o Jonas conta a história da mãe dele, que contou para ele. O Jonas teve 6 filhos, né? Contando o adotivo, que é filho. 6 filhos e a mãe teve 10. E a mãe falava para ele, quando ele reclamava assim, ai mãe, as crianças estão, porra, tá difícil, hein? E aí, a mãe chegava e falava assim, foi pecar, agora aguenta. Entendeu? Ele conta uma outra história, que era muito comum. Ele é um cara do interior de São Paulo, né? Mas era muito comum em muitos lugares do Brasil. Ele está falando da geração dele, dos pais e dos avós, né? Então, a geração é o seguinte, a mulher se casou virgem, e aí, na noite de núpcias, ela tem uma veste, que é quase uma bata, né? Que tem um buraco, sabe, no lugar da vagina. E isso ele não botou no livro, mas ele me contou que a indicação dos mais velhos, a sugestão dos mais velhos, é que toda noite de núpcias fosse feita no escuro. Entendeu? No escuro. Então, cara, é a ocultação máxima possível. Então, penetração sem visibilidade do corpo. Ele conta a história no livro de um local que era comum em educandários católicos, onde as garotas tomavam banho de roupa. Só tinha garotas. Mas elas tomavam banho de roupa. E elas não se viam nuas. O que o Jonas está querendo com isso? Alexandre, Fala, Solanginha. eu estudei no Colégio Sacré-Cœur de Maria, ali em Copacabana. Bom, lá eu aprendi a cozinhar, a bordar, costurar, cantar, além do estudo normal. E também a tomar banho de roupa. Eu tive Solange, aula disso. As freiras davam aula. Eu não era interna, não, né? Mas as freiras davam aula. Como é que você faz para se vestir e né, trocar roupa sem aparecer nada, tomar banho de roupa? Era assim. Solange, agora eu estou preocupado. Quando é que você desaprendeu? Essa é a minha pergunta. Aprendeu, já entendi. Desaprender é que agora eu fiquei até mal aqui, cara. Pô, Solanginha, coitada. Não foi moleza, não. Você sair de um buraco desse é complicado. E tudo isso tem a ver com Deus, né? O que é legal. Né? Deus está se amarrando. Deus olhou e falou assim, eu não vi a Solange nua. Ai, que bom. Então, eu sou de 48, né? Isso tudo aconteceu antes de Vaticano II, né? É, Era aquela cabeça. cara, quase 2 décadas depois, então, né? 62, né? O Vaticano II Pois ali. é. Que barra, hein, Solange? Que loucura isso, cara. Poxa, Eu viu? vivi algumas coisas terríveis lá, experiências difíceis, assim. E para você se livrar disso é muito complicado, né? Porque a gente, às vezes, se lembra, a gente se liberta, às vezes, de um signo, um sinalzinho, né? Por exemplo, agora a gente toma banho nu. Mas não necessariamente a gente se livra do todo, né? Dos valores implícitos nessa construção do corpo. É uma construção religiosa do nosso corpo. Muito séria, muito violenta, né? Autorrejeição, autoinvisibilidade, olha que loucura.
De você ser invisível, né? De você nunca se mostrar, nunca se abrir para o outro, né? Aí, temos um Complicado. exemplo aqui, hein? Jonas adoraria ouvir isso, tenho certeza que ele adoraria. Para você ver, né? Isso não está só no interior de São Paulo, isso está na metrópole do Rio, né? Muito doido. Quando o Rio era capital da Quando era República, né? capital, era Capital da capital. República. Vamos lembrar disso, né? O centro Né? do E era um dos país. colégios mais bem afamados do Rio de Janeiro, etc. Tal. Eu me lembro que, nessa ocasião que eu estudava lá, a Bibi Ferreira quis matricular a filha dela e não deixaram, porque ela era desquitada. Isso diz muita coisa. Isso diz muita coisa, Solange. Você viu ontem a fala do Papa, né? Sobre um padre jesuíta que escreveu para ele de propósito para a questão das pessoas homossexuais na igreja, porque estavam querendo rejeitar, né? Claro, a igreja adora rejeitar. E aí o Papa fala sobre a igreja como a mãe que acolhe seus filhos e não segrega os seus filhos. E por isso, todas as vezes que a igreja quis ser pura, ela só criou seitas e maldades. Está na hora da igreja deixar de querer ser pura e ser mãe. Ele falou isso ontem. Está no Vatican News. Vocês podem procurar, tem a mensagem em português. É isso. Está baseado nessa. Ele é mais ou menos, né? O Papa, eu acho que nasceu antes um pouco, né? Acho que ele nasceu um pouquinho antes do atual Papa, né? Parece. Não sei se é. Eu acho que ele é um pouquinho mais velho que eu tenho 74, ele deve ter um pouquinho mais. Ele acho que é um pouquinho mais velho. Mas é interessante isso, né? Porque é uma geração, cara. Quer dizer, vocês conseguiram lidar com essas feridas. Isso é uma ferida. Isso é uma ferida histórica. O cristianismo tem essas feridas de uma maneira interessante, né? Porque muita gente... Eu conheci uma freira, que caceta, cara. Uma freira mais velha, que eu olhava e falava, gente, essa mulher, não existe, independentemente se existe o inferno depois da vida, nessa vida ela já está no inferno, cara. Tamanha são as repressões corporais, cara. Você tocar no ombro, tocar na mão, era uma ofensa. É assim. E ainda tinha mais um treinamento. Eu estudei em seminário católico, eu vi isso, ninguém me contou. O padre Marcelo Rossi uma vez falou isso, mas eu vi isso. Os bispos e padres que davam aula pediam para quando você conversasse com uma mulher, a mim não, né, porque não era de lá, mas quando a gente conversasse com mulher, a gente olhasse assim, atravessando o olho pela lateral. A gente não podia olhar olho no olho, a gente tinha que olhar de uma maneira que a pessoa achasse que a gente estava olhando na direção, porém a gente estivesse atravessando, para a gente não ser atraído pelo olhar. Isso é sério, eu ouvi isso. E hoje eu faço isso até hoje, né? Eu até hoje não consigo. Me sinto muito atraído. Eu não consigo olhar nos olhos. É uma tara. É uma educação para tarados, né? Você tem que olhar assim. É uma maluquice. É uma educação para tarados. Eu acho que a minha geração se livrou disso, porque também é a geração da pílula, né? É a geração. E aí a gente ganhou uma liberdade com a pílula, né, que nenhuma outra geração teve. O Woodstock. Vocês atravessaram a geração Woodstock. Vocês atravessaram essas gerações de contracultura, movimento de liberação sexual, junto com a anticoncepcional. Cara, vocês sabem, cara, todos esses movimentos foram extremamente rechaçados pelas igrejas. E não é que esses movimentos eram os mais espirituais, né, de libertação nesse tempo, né? Para o corpo da mulher, para o corpo do homem, para a possibilidade da masturbação. Outro dia eu estava lendo um artigo que até a década de 1940, a masturbação masculina e feminina era considerada causa de demência. Demência. Fora o pecado da ejaculação masculina. Você estava condenando vidas que não nasceram, né? E era a ideia medieval que tinha homúnculos. Aí depois da ideia do espermatozoide, morreu a ideia de que a gente estava matando pessoas, mas ao mesmo tempo a gente estava tirando a possibilidade do nascimento de pessoas, o que é um assassinato indireto. Muito louco isso, cara. Muito louco, né? A igreja
Agora, o Vaticano II deu uma boa mexida na igreja, ela mudou muito. É. Que é o caso da ICI, isso não ser questão na ICI é um grande avanço. Né? É. E a questão que eu estou falando é que isso não é um tema que as pessoas discutam para validar a presença da Miriam, por exemplo, entende? Isso já é um avanço. Ninguém quer saber o que o outro faz na cama, por incrível que pareça. Isso é um avanço inacreditavelmente importante. Eu vivi essa experiência na igreja, para mim foi muito forte. Quando eu fui para a igreja, ninguém perguntou quem eu era, de onde eu vinha, o que eu fazia. Eu fui muito acolhido. Né? E eu vinha de uma maluquice. A minha vida... Eu tive 3 casamentos. Então, É muito pecado, né, Solange? era muita confusão. E eu não tinha lugar nenhum. Então, se chegar numa igreja onde ninguém te pergunta nada e o pastor diz que tem muitas dúvidas, eu disse, opa, aqui é o meu lugar, está tudo legal, porque o Jonas era um monte de dúvidas, né? E ele deixava isso muito claro, né? Eu digo, pô, estou no lugar certo, cheguei na maluquice legal, estou bem aqui, ninguém me tira mais. Maravilhoso. Acabaram tirando, né? Mas levou quase 50 anos. Coisa boa, né? E o Jonas mesmo, na sua vida, ter tido mais de um casamento, isso é importante. Né? Isso é importante mesmo. Porque desconstrói a imagem tradicional do matrimônio, né? Que é uma imagem extremamente questionável. Eu não estou dizendo que não seja bonita para quem vive com saúde aquilo, mas aquilo ser de uma obrigatoriedade tão violenta como foi. Poxa, eu sou amigo de uma pessoa que foi casada há 64 anos. E quando ela me mostra uma mulher, quando ela me fala sobre o modo como ela se casou, e quando o marido era alcoólatra, e não dá para falar a violência do marido, e como ela foi obrigada a aguentar um marido por causa do problema do divórcio. Ela tem 90 anos, essa mulher. Cara, eu ouço sua história, é tão distante de mim, mas é um abismo que eu tenho em relação a isso. Mas eu vejo as dores dela quando ela vai narrando, os ressentimentos, as mágoas, né? Então, ter um espaço como esse aí, que questionou historicamente isso, né? Ninguém precisa ficar perguntando para o outro o que fez ou o que não fez, isso não é questão, isso é muito importante. E quando você vem de muita exclusão, né? Porque 3 casamentos, era uma maluquice, né? E mesmo assim, a família do meu último marido, né, era uma complicação aquilo, ninguém me recebia, eu era a puta do Rio de Janeiro. Pois, eu ia falar uma besteira, depois eu falo para você. Que doideira, hein, Solange? Caramba, cara. Você sabe que o Jonas tinha uma moça em Bethesda que chama-se Uzi. Ela vai fazer 100 anos esse ano, Uzielita. Ela foi da igreja de Copacabana. E eu sou muito amigo dela. E o Jonas era um pouco mais novo que ela, mas o Jonas foi amigo do segundo marido dela. Ela era viúva do primeiro, que era um militar, general, sei lá o que é. E o segundo também era militar, também general, essas coisas, almirante, eu acho. E aí, os dois morreram. E o Jonas adorava beber uísque com o segundo marido dela. Aí o Jonas, ela toda bonitinha, assim, baixinha, e ela tinha um olhinho claro, tudo bonitinho. E o Jonas falava assim para mim, Uzi, eu só não te quero porque não desejo a minha morte. Você já enterrou 2. O terceiro não vai, não. Eu achava isso tão... Cara, e ela amava dizer, já enterrei 2, e na época podia, né? A questão das pensões, né? Ela falava assim, ó, estou engordando a minha renda. Aí o Jonas falando, renda de pastor não engorda ninguém. Quando é quem diria, né, que isso seria, para uma mulher que vai fazer 100 anos, motivo de brincadeira, né? Coisa, né? É isso. O Jonas está falando quem é o ser humano baseado exatamente na desconstrução da maneira como a gente perguntou. Porque a nossa resposta cristã foi tamanhamente violenta que o Jonas está querendo desconstruir para a gente
a pertinência da pergunta. O ser humano não tem uma definição, seja religiosa ou científica, o que quer que seja. A gente tem que entender como as várias possibilidades, a pluralidade de quem o ser humano é, a provisoriedade das configurações da vida humana. É isso que a gente tem que estar interessado. E por isso, quando a gente pensa o ser humano situado, a gente entende duas coisas, vai dizer o Jonas. Por um lado, que nós somos seres condicionados pela cultura, portanto, pelo idioma que falamos, pelas matrizes religiosas da nossa cultura. As nossas matrizes religiosas, elas são majoritariamente católicas, não são nem evangélicas, católicas. Todo o nosso movimento evangélico, que é anticatólico, depende do movimento católico, para que ele seja anti. Né? O protestantismo hegemônico no Brasil, ele começou como anticatólico. Então, isso mostra que a matriz é a matriz católica. Isso é muito importante para entender como pessoas que não são religiosas, no sentido de frequentar a igreja, têm muito da culpa cristã na veia. Entende? Porque a gente está numa condição histórica de culpabilização católica. Isso tem um perfil. Ah, mas eu não vou à igreja. Não importa, você nasceu num lugar que tem valores que reproduzem o tipo de culpabilização. Então, o que o Jonas vai dizer é que é muito importante a gente levar em conta o caráter situativo da condição humana. Somos seres situados e, portanto, condicionados. Condicionados pelo tempo, pela história, condicionado pela nossa classe social, condicionado pelo fato de sermos pessoas brancas. É só você perguntar para uma pessoa negra da periferia como é a condição de ser negra. E ao invés da gente querer banalizar a dor do outro, tentar ouvir para notar que a gente tem lugares diferentes. E isso condiciona muito das nossas injustiças. E quando a gente não abre os olhos para isso, a gente fica falando em liberdade, em justiça, em igualdade, mas é tudo abstrato. O que o Jonas está dizendo é que só existe liberdade, igualdade, fraternidade, bondade, amor, coisa que a gente gosta de falar, se a gente estiver encarnado numa situação. Se a gente levar em conta as condições concretas da nossa vida. A Patrícia foi ontem lá comigo, na Cracolândia, lá da Fricaneca, no centro da cidade. Majoritariamente de pessoas o quê? Brancas? Não, negras. Classe média, não, paupérrimos. É isso que você tem ali, vai lá e você vê. Se você chegar e falar, não, gente, todo mundo é igual, olha para lá e que você vê a desigualdade. Ou seja, o que o Jonas está querendo dizer é que não existe ser humano a não ser encarnado no espaço, no tempo, na cultura, nas suas condições concretas. Entende? Se a gente desconsiderar as condições concretas, a gente está falando de seres humanos abstratos. Entende? É isso mesmo, abstratos. E isso vai legitimar várias formas de violência. A primeira delas é a indiferença. A gente vai falar, não, é todo mundo igual. Não, gente, eu não tenho preconceito, é todo mundo igual. Mas do teu lado, debaixo de onde você mora, tem um monte de gente, porra, em condições de subhumanidade, na tua porta, porra. E você tá com esse discurso que todo mundo é igual. Por quê? Porque todo mundo é igual perante a Deus. Perante a Deus, todo mundo é igual. Entre nós, todo mundo diferente. Entende? Entende o que eu estou dizendo? É óbvio que uma pessoa homossexual no Brasil não tem as mesmas condições que uma pessoa hétero. É óbvio. É só você pegar os crimes por homofobia. E não existe nem a categoria heterofobia para você ver como é que as coisas são tão diferentes. Não, agora eu vou matar um hétero. Por quê? Porque é hétero. Eu vou matar alguém porque é homem. Mas existe crime por feminicídio. Não dá para ver que ser homem e ser mulher tem um abismo. E ser mulher negra e pobre é diferente de ser mulher branca e pobre, ou mulher branca, classe média, é diferente de mulher negra, classe média. Não dá para perceber isso. Por que a gente não vê? Porque existem muitas camadas que invisibilizam isso. O que o Jonas está querendo é desconstruir as camadas. Dizer, gente, ser humano é isso, é pão, pão, queijo, queijo, é concretude. Sem esse lastro de concretude, a gente está falando de qualquer coisa, menos de ser humano. Isso é um lado da história. Mas tem um outro lado da história que o Jonas quer marcar. Nesse capítulo, no capítulo seguinte, Em Busca da Liberdade, o título do capítulo, que diz o seguinte,
A gente não é determinar, a gente não é perdão, a gente é condicionado por elementos históricos, culturais, econômicos, políticos, religiosos, morais. Todo mundo aqui é extremamente condicionado. Mas falar que a gente é condicionado não significa afirmar que a gente é determinado. Todos entenderam? Condicionamento é uma coisa, determinação é outra coisa. A gente é condicionado, então a gente sempre parte de algum lugar. A gente parte sempre de uma situação. Agora, a gente não precisa existir como marionete. Isso é a segunda coisa. Isso, então, vai desembocar num outro problema que é muito importante na vida pessoal e nesse livro do Jonas, que é a liberdade só pode ser pensada em exercício. Opa! Aqui está um problema. O que significa isso? A liberdade só pode ser pensada em exercício. Significa o seguinte: se não existe o ser humano etéreo, com uma definição cabal, então eu não posso dizer, gente, todo mundo é livre, tá? Por quê? Porque Deus criou, todo mundo é livre, todo mundo é o livre-arbítrio. Livre-arbítrio. Quem inventou essa expressão e o conceito foi Santo Agostinho. Ele não está na Bíblia, ele não está na Grécia Antiga, não tem Aristóteles, Platão, não tem o Sêneca na Roma Antiga, Cícero, ninguém fala sobre isso. Quem fala sobre isso é o pensamento cristão, depois Santo Agostinho. Entende? Então, isso é um pensamento específico de um tempo que foi se naturalizando. Então, todo mundo hoje fala. Mas o que o Jonas quer mostrar é o seguinte, gente, olha só, olha só. Se a gente não tem uma definição, ninguém é absolutamente livre. A liberdade é um exercício concreto. Isso é muito bíblico. Quando é que Israel, aliás, nossa rabina, Gabi, hoje trouxe um exemplo muito importante. Porque Israel pensava a liberdade de Israel não como uma propriedade do indivíduo. É assim que a gente pensa o livre-arbítrio. Não, gente, todo mundo aqui nasceu com livre-arbítrio, todo mundo é livre. Israel nunca pensou isso. Israel dizia o seguinte: Deus nos tirou do cativeiro. E nós fizemos um caminho para a liberdade. Vamos lembrar de Paulo. Nossa rabina gosta de Paulo. Ó. Hoje é sua homenagem, hein, Gabi? O Jonas criticou Paulo aqui. Eu não vou falar o que o Jonas falou, porque hoje você foi muito genial aqui, Gabi. Mas foi mesmo. Isso é um elogio bom. O que acontece aqui? O Paulo diz, libertos somos para a liberdade. Ele não diz, somos livres e aí fomos libertos. Ele diz que a libertação da graça é para a liberdade. A liberdade não está dada. O universo bíblico, ninguém é livre porque nasceu livre. A gente é livre porque torna-se livre. Entendeu? O Jonas vai dizer isso. A nossa liberdade é situada. Situada. Vou contar para vocês uma história para entender o Jonas, hein? Eu estava conversando com uma menina que é prostituta. A vida dela estava um lixo. Mas um lixo, um lixo. E a menina é bonita e ela faz muitos programas, então ela ganha dinheiro. Mas a vida dela estava uma merda da merda da merda. Uma outra prostituta que me conhece falou para mim, Alexandre, eu queria sua ajuda para ajudar essa menina que eu não conhecia. Uma menina negra, tem 2 filhos, 28 anos, muito bonita, ganha dinheiro, só vive na miséria e só vive na merda e não tem dependência química. E você fala, caraca, cara, como assim, né? E ela mora, quando ela vai se prostituir ali perto da Vila Mimosa, eu vi o lugar que ela mora, se eu for, não dá, eu só tirando uma foto para vocês. É um negócio, um lixo. Essa menina era de tradição religiosa de matriz africana. Por isso que eu fui procurado, para indicar ela para algum lugar e tal. Acabei indicando, né? Um lugar que eu considero seguro, gente honesta e tal. Só que ela queria conversar comigo para dizer o seguinte, olha, eu não aguento mais essa vida que eu levo. Eu aguento me prostituir, mas eu não aguento viver mais esse estado de deplorável de vida. E aí, eu e essa outra prostituta começamos a nos falar quase que diariamente, para ver como é que a gente vai fazer para ajudá-la. Indicamos lá o serviço de psicologia, lá do trabalho lá na Vila Mimosa.
Ela foi lá ao terreiro da pessoa que eu indiquei, ela foi fazendo as coisinhas dela lá, retomou a religiosidade dela que ela tinha ocultado. Então, isso já deu mais para ela um empoderamento. E a gente começou a dizer coisas básicas. Coisas básicas significava, ela vivia uma relação que ela apanhava do marido. Então, a gente encorajou ela a conseguir um lugar para estar com os filhos dela, e ela achava que não ia dar conta. Só que o marido vivia do dinheiro dela. Olha que loucura. Conseguimos um lugar para ela, na Baixada Fluminense. E conseguimos, inclusive, um dinheirinho para ela começar. Conseguimos aparelhar a casinha dela, lá, o quarto de sala dela. E, cara, o negócio foi indo. E essa outra prostituta que ajudando. Cara, você olha para ela hoje, algum tempo considerável, você chega e fala assim, gente, parece que essa menina está mais livre. Por que eu posso adjetivar a vida dela agora como livre ou mais livre? E como é que eu posso dizer que ela era mais ou menos escrava? Ela deixou de ser pobre? Não. Sofrer racismo? Não. Trabalhar num subemprego do subemprego, que as condições lá são extremamente violentas no lugar que ela trabalha, porque eu conheço? Também não. Nada disso. Isso não mudou. Mas ela mudou nisso. Ela mudou nisso. Você olha a autonomia dela lidando com isso. Você olha para ela e fala, caraca, ela está vivendo a mesma coisa, porém de outro modo. Não mudou o que ela faz, mudou quem ela é. Mudou a relação com a situação. E não necessariamente só a situação. Então, ela já está fazendo planos de estudo, ela já quer conseguir um outro trabalho e complementar com a prostituição e não ter a prostituição como única fonte de renda, entende? E eu não impus nada moralmente, não. Ela só foi ganhando autoestima. Voltou para a religiosidade dela, foi fazendo as coisas dela, viu o apoio das pessoas ao redor, viu pessoas cuidando dela, viu terapia, viu pessoas apostando nela, entende? Ou seja, o problema não é onde está a nossa realidade. O problema é quem nós somos quando somos livres. Quem nós somos quando somos livres. A liberdade é um exercício concreto, em situações concretas. Dentro da prostituição, fora da prostituição, dentro da igreja, fora da igreja. Entende? A liberdade é um exercício concreto. Não é um dado de mão beijada. Ah, eu sou um ser humano, logo sou livre. Simone de Beauvoir dizia o seguinte, num livro chamado Por uma Moral da Ambiguidade. Ela disse o seguinte, 1947. Somos livres porque não somos determinados. Mas temos de nos tornar livres porque as situações nos coisificam. Ela diz, liberdade é um projeto para a vida inteira. Olha que frase. Liberdade é um projeto para a vida inteira. Entendeu? O que eu quero dizer é que essa prostituta entrou no seu projeto de liberdade. É que Israel, no deserto, 40 anos, entrou no seu projeto de liberdade. Viver pela fé, a experiência da graça, é libertar-se para o projeto de liberdade. Liberdade não é uma coisa, liberdade não é um ponto final, liberdade não é um ponto de partida. Liberdade é um horizonte que se exercita concretamente a nossa vida. Vou repetir. Liberdade não é um ponto a que se chega, liberdade não é um ponto de partida. Liberdade é um horizonte onde se exerce a nossa vida. É isso o que o Jonas pensa. Por isso ele cita a frase clássica do Gabriel Tarde. O destino destina, o resto é com a gente. Entendeu? As situações nos condicionam. A liberdade é tarefa nossa. Pegaram o que eu quero aqui?
Não sou eu. Eu estou querendo só explicar melhor o que o Jonas quer. Se eu partir de uma definição abstrata de liberdade, eu vou falar, não, essa mulher prostituta não é livre. Por quê? Aí vem sempre considerações morais, porque ela vive no pecado, porque ela não sei o que lá, por causa da prostituição. Não, gente, a liberdade se dá em situação concreta. Ela tem 2 filhas que precisam de R$50 no máximo, que ela ganha 4 em cada programa. Sabe? Que precisa de uma relação com a mãe que não parta do abuso com a relação de violência com o pai. Então, significa que conseguir uma casa para ela morar sem aquele pai, porra, é um lugar de liberdade. Significa que todo mundo que se divorcia é livre? Não necessariamente. Mas significa que naquela condição concreta, separar-se faz parte do projeto de liberdade. Se a gente trabalhar com uma definição abstrata, tanto o ser humano quanto a liberdade, eles vão nos fazer ver o que a gente nunca vê. Um ser humano que é desencarnado, que não tem concretude nenhuma. Entende? Entenderam o que eu estou dizendo? Então, é sobre isso que está tratando Jonas. Não o que é o ser humano, quem é o ser humano. O ser humano é provisório, é plural, é situado, é condicionado, não é determinado. E é esse ser para o qual a liberdade é uma tarefa, não um ponto de partida nem um ponto de chegada. Entenderam? Fomos? Não sei se deu para entrar. Deu para caracterizar? Se vocês lerem o Jonas, vocês vão ver. Já falei isso semana passada. Tem muitos saltos, né? O Jonas é isso, cara. É isso, ele vai saltando, ele vai aqui, volta, e vai para não sei aonde. É isso, é o estilo dele. Ele era ali, ele falava assim, só que ele era tão sedutor que eu entrava na dele, chorava. Eu entrava no. Eu sou totalmente Jonete. Totalmente Jonete. Mas é o estilo dele, ele vai costurando uma multiplicidade de elementos para ele desconstruir e apontar um outro caminho. Então ele começa com a pergunta: o que é o homem? Hoje seria o que é o ser humano. E termina quem é o ser humano como um enigma indecifrável e mostrando caracteres que vão inviabilizar que a gente mantenha a mesma pergunta. Mas vai trazer para a gente a responsabilidade de transformar liberdade em projeto e não em propriedade. Entendeu? E a abolição da escravatura, 13 de maio, condições análogas à escravidão. Senzala, favela, né? Trabalho forçado, subemprego. Uma coisa é assinar um documento, a outra é condição histórica. Se a gente achar que todo mundo é livre porque a Lei Áurea foi assinada, se a gente está de sacanagem. E se a gente achar que o problema da Lei Áurea não tem a ver com a fé cristã, a gente também está de sacanagem. É a banalidade do mal, né? Aí, Solanginha, nossa amiga Hannah Arendt, voltando, é a banalidade do mal total. Ontem eu perdi o culto, eu assisti aquele dessa terceira emenda, de culto. E quando chegou uma parte do documentário, eu voltei para assistir tudo de novo e assisti como se aquele documentário estivesse falando sobre o sistema prisional brasileiro, que é, né? Só não temos a 13ª emenda, mas o documentário narra perfeitamente o sistema prisional brasileiro. Aí, pô, 13 de maio, no final de semana da abolição da escravatura, eu fui ver este filme. E é forte aquilo ali pra cacete. Lucinha, mais de 90% da população carcerária é de pessoas negras, cara. Eu tenho uma amiga minha, a Fabiana Gama Filho, uma grande irmã minha, que é uma defensora pública que trabalha no presídio semiaberto do Comando Vermelho. Ela fala: Alexandre, aí você vê como ser branco é raridade dentro do presídio. Ela é a raridade. Eu acho que aquela Lisa Lucinda, do Petisa,
acho que foi ela que falou que o namorado, alguma coisa assim, era médico, legista. E na faculdade, quando precisavam de um corpo para fazer um estudo, né, que era o corpo de um indigente, era sempre de um negro, e aquilo chamou a atenção dele. A amiga minha, que é da Pastoral do Menor, que trouxe a Pastoral do Menor para o Rio de Janeiro, né, a Maria Cristina Sá, ela já enterrou no cemitério de Santa Cruz. Ela não sabe nem a conta mais. E ela já ajudou, às vezes, a pagar, junto com a pastoral. Então, menores indigentes, pessoas indigentes. Ela fala para mim, Alexandre, a maior parte das pessoas, eu digo nos dedos quantas pessoas brancas indigentes eu enterrei. Entende? Agora, a gente fala em liberdade, né? A abolição da escravatura. O que o Jonas está falando é, gente, olha a situação concreta, gente. Você vai falar de liberdade com essa situação concreta? A não ser que a gente seja hipócrita. Ou que a gente não tenha a coragem de enfrentar um drama histórico que é análogo à escravidão de Israel no Egito, cara. Entende? Ou seja, não tratar de racismo nas igrejas é uma coisa tão violenta quanto não tratar do lugar da mulher na fé cristã, e que a gente geralmente passa. A esposa do Malafaia fez um sermão, eu ouvi esse sermão, que ela dizia o seguinte: na igreja, a mulher deve ser feminina, mas não feminista. O que ela chamava de feminina é o cativeiro da mulher sob o jugo masculino. Tratar disso em 2022 dessa maneira é não querer ser livre, é não querer lutar por condições de liberdade, é não confiar na graça que nos liberta para a liberdade, entende? A gente está falando de quê? Isso não pode, a gente não pode invisibilizar isso, não. A gente não pode cantar músicas que não tenham relação com as condições históricas que inviabilizam liberdade. Gente, 99% das músicas que a gente canta nas igrejas históricas são traduções do inglês e de comunidades que apoiaram no sul dos Estados Unidos a escravidão. A maior parte das músicas que falam de liberdade veio do negro spiritual, que é uma exceção à regra. A gente canta a música do Senhor. A gente canta a música do Senhor de Engenho. Vamos traduzir isso em português, claro. E aí a gente fala, não, mas isso é da Bíblia. Mas qual é a Bíblia que a gente está lendo? Aquela que é sintonizada com os cativeiros do Egito? Ou aquelas que falam em ressurreições sem cruzes e cativeiros? Entende? É música da glória, é glória, é glória. É o Senhor da glória. Mas glória sem cruz, glória sem cativeiro, glória sem Egito, glória sem favela, glória sem senzala, glória sem LGBTfobia, glória sem miséria. A gente está falando do quê? De novo, vai dizer o Jonas, de definições abstratas. Definições abstratas. É um Deus abstrato. É uma fé abstrata. Eu já contei essa história, não sei se foi para vocês. Eu sou fã de São Francisco desde há 500 mil anos. Eu lia antigamente, que nem um louco, obras dos séculos 13 e 14, né? Aquelas são aquelas obras iniciais quando ele morre. Ele morre em 1226, né? Então, logo depois, escreve. E li as obras de pessoas que estudam ele, chamam-se franciscanólogos. Então, eu li esses franciscanólogos. E sempre gostei demais das maluquices de São Francisco e tal. Um dia, uma igreja me chamou para falar sobre reforma protestante e o movimento franciscano. Tem uma relação indireta, mas tem. E eu fui falar. Estava cheio o evento. Quando eu comecei a falar, entrou um mendigo. Agora vem. Tinha uma pessoa lá atrás, falou com a outra pessoa, chamou o segurança e tirou o rapaz. Isso tem mais de 15 anos. Eu parei, eu estava começando a falar, eu parei, e aí o rapaz que me chamou falou assim, não pode continuar, ele já saiu. Eu falei assim, não posso continuar. São Francisco chegou. E a gente o excluiu. Não posso falar. Não dá. E aí chamaram o rapaz e botaram ele numa cadeira lá atrás. Eu falei assim, não, cara, São Francisco tá aqui, cara.
Você acha que São Francisco era quem? Ele se fez mendigo. Não, não é assim, não. Aí botaram ele um pouco mais para frente, no última parte. Uma amiga minha estava lá, ligou no outro dia para mim chorando, falou: Alexandre, você viu aquilo? Eu falei: ué, eu parei de falar. Porque a gente gosta do São Francisco abstrato, tá? O São Francisco concreto nos incomoda. Como diz o Kierkegaard, um autor cristão, a gente ama o próximo abstrato. O próximo que nos toca, a gente não gosta de amar. É sobre isso que está falando o nosso mestre, sabe? O Jonas está falando sobre isso. Para a gente parar de abstrair. A gente está vivendo uma fé de Jesus de Nazaré e em Jesus de Nazaré em 2022. Eu estou falando que a gente está governado pelo governo Bolsonaro, a gente tem quase 670 mil mortes depois de um período de subnotificação gravíssimo no primeiro ano de pandemia. A gente pode ter passado de 1 milhão. A gente está falando de políticas que matam, de descasos que matam e de uma herança colonial extremamente violenta. Como seremos livres nessas condições? Essa é a pergunta do Jonas. Quem é o ser humano nessas condições? Essa é a pergunta do Jonas. Desabstrair é uma necessidade de quem quer uma fé concreta, sem viagem na maionese. Sem viagem na maionese. Era sobre isso que está dizendo o nosso mestre aí, né? Meio maluco, porque o estilo dele é esse. Caleidoscópico, como ele gostava de dizer. Mas é sobre isso que ele está tratando. Beleza? Fala, Samuel. Alexandre, sobre a definição do Cristo como profeta, sacerdote, rei, profeta a gente até concebe, né, considerando a função dos profetas vinculada à questão da denúncia, mas sacerdote, rei, considerando todo o contexto de que o que estes significaram, sobretudo em Israel, como você vê essas definições litúrgicas e como lidar com isso? Diante da tua fala, eu me senti incomodado com essas definições, cara. Rei dos reis, né? É. Rei dos reis e Senhor. Não tem aquela música? Pois é. É o mesmo camarada que chega e diz: quem quer ser o maior, que seja o servo de todos. É o cara. É isso aí, Samuel. Entendeu? É isso aí. A gente sabe que o título de rei é um título que nasce no século II da era cristã. Mas a gente projetou. E a gente gosta de um Jesus com coroa. A coroa dele foi um monte de espinho na testa. Mas aí na Alta Idade Média tem ouro, rubi, pérola. São Francisco viu essa imagem de Jesus numa igreja e ele passou mal e começou a chorar. Por isso, a cruz, que a gente chama de cruz São Damião, que é a cruz franciscana, era exatamente numa igreja que estava toda quebrada e ele olhou para aquele Cristo seminu e disse: é esse. Significa, cara, que a gente tem que parar com esse negócio de sacerdote e rei. Sacerdote como o único mediador possível, né? Hebreus. Peraí, a gente está falando do camarada que pensou no serviço o lugar da liberdade. Como assim? Então ele se coloca como o único. A gente tem que refazer isso. Isso é sério. Parte do Evangelho de João, a gente sabe hoje, quase certo, é do século II. Então a gente fala, né? Ninguém vem ao Pai senão por mim. A gente interpreta isso como exclusivismo. É sério. Isso vai gerar o quê entre nós? Supremacia? Peraí. Posturas supremacistas têm a ver com um camarada que morreu seminu numa cruz e depois partilharam a sua veste? Ficou com o Bilal de fora? Sim, a gente tem que levar a sério. Aí, de novo, é a concretude. É a concretude. A gente gosta das abstrações desses títulos, porque as abstrações não nos comprometem.
não compromete a nossa liberdade. Se eu creio no Cristo Rei, se eu sigo o rei, eu sou príncipe. Isso tem para-choque de caminhão. Sou filho do rei. Não, eu não sou príncipe, não. Quando muito, eu sou um pequeno servo. Entende? A gente pensou de novo a mentalidade hierárquica. Então, Samuel, como é que a gente está falando de um Deus que tira um povo do cativeiro se a imagem do reinado e a criação de supremacias são contra a produção de liberdade? Está na Bíblia. Ah, mas está na Bíblia o problema da menstruação da mulher, o problema de comer crustáceo. Tudo está na Bíblia. A gente taca pedra na cabeça do outro porque o homem não tem barba? Samuel e eu deveríamos ser apedrejados em praça pública, porque está na Bíblia. Entende? Então, o que eu acho que é um critério do Jonas é o seguinte, que eu acho muito importante. Quanto menos concreto, menos sagrado pode ser. Isso é Jonas Rezende. Como diz o Jonas nesse mesmo livro, o Deus de Jesus é o Deus do lava-pés. Nada que nos leve para além dos pés deve ser digno de ser adorado. Jonas Rezende disse isso. Nada para além dos pés é digno de ser adorado. Então, eu teria um termômetro. Quanto mais realidade concreta, como horizonte da minha espiritualidade, mais sacralidade tem. Quanto mais abstração, menos sagrado é. Então, se o supremacismo cristão mantém-se a partir de uma visão hierárquica e monárquica de Deus Pai ou Mãe, como quiserem, ou do Espírito Santo, ou do Filho, se isso nos permite uma relação abstrata com o sofrimento do outro, menos sagrado isso é. Eu não beijo mão de padre, nem de bispo, nem de pastor. Eu posso beijar de uma mãe de santo, porque o lugar dela é um lugar de inferioridade, mas não porque ela é mais sagrada do que eu. Eu faço isso politicamente, mas eu nunca beijei a mão de um bispo. Eu conheci muitos bispos, cardeais, não beijo. Porque não tem príncipes entre nós. Porque não tem supremacia entre nós. Porque a minha mão não é digna de ser beijada porque eu sou ordenado. Gente, eu beijo de mãe de santo e pai de santo de propósito por um ato político. Para dizer, eu nesse lugar de supremacia histórica, estou largando esse lugar. Como o Papa fez com o patriarca da Grécia. Ele ajoelhou e pediu a bênção ao patriarca. Foi um ato escandaloso para a igreja. Que ele se colocou como num pé de igualdade e ainda se colocou como lugar de receber a bênção do patriarca. Entendeu? Isso eu faria com qualquer pai de santo e mãe de santo, por uma condição histórica e política. Mas se a condição fosse igual à da Igreja Católica ou dos evangélicos, jamais faria. Porque a condição vai ser de manter os elementos que a escravidão do Egito sempre mantiveram, as supremacias. Então a gente tem que questionar. O Jonas está nos ajudando. Qual o termômetro para a gente qualificar Jesus? Quanto mais concretude, mais sacralidade. Quanto mais abstração, menos sacralidade. É isso. Jonas Rezende, 2017, o ano da morte. A gente poderia botar essa frase dele, né? Entenderam o que eu quero dizer? Então, Samuel, eu responderia por aí. A gente não precisa reproduzir. Não precisa. Mas tem que ter coragem para isso. Por quê? Porque as pessoas se emocionam cantando músicas onde Deus é o reizão e é imperialista, onde a gente vai converter o mundo. Tem musiquinha que fala que... uma musiquinha presbiteriana que se alegra com o índiozinho que conhece Jesus. E tem gente que chora com essa música, entende? A gente tem que ter a coragem de se desacostumar de alimentar a nossa piedade a partir de letras que nos preservam no lugar do abstrato e da supremacia. A gente tem que ter essa coragem. Dói, 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 dói. Como toda transformação dói. Como o parto que a Gabi falou. Sair do paraíso dói, mas é necessário. Se a gente não fizer isso, vai ser quando? A gente vai continuar cantando. Abra o inário evangélico. Eu tenho os inários todos em casa aqui. Abram os inários. Leiam. A gente pode ler um livro do Rubem Alves chamado Protestantismo e Repressão,
que ele publicou depois como Religião e Repressão. Ele analisa as músicas dos cancioneiros protestantes no Brasil, para mostrar quais as ideologias orientam o pensamento protestante tradicional no Brasil. Você lê aquilo e fala, gente, as pessoas se emocionam, elas ficam felizes quando elas estão falando dessa letra. E a letra, você analisa e fala, que isso? Então, eu não estou querendo dizer que a gente tem que ir de um dia para o outro, mas a consciência de que a gente pode reformular, ressignificar, rever, gente, é necessária. É muito necessário. Entendeu? Então a gente vai repetir que nem um teólogo amigo meu, um padre, que estava sabe, um beco sem saída. Uma mulher budista estava discutindo com ele, jogando ele contra a parede, jogando contra a parede. E ele cheio de armadilhas teológicas, saindo, tal. Quando ela jogou ele na parede mesmo, e falou assim, olha, mas Buda, o Shakyamuni disse isso, e falou assim, e a mulher sabia pra caramba. Uma mulher que é cientista da religião. Ela chegou e falou assim, mas Buda não salva ninguém. Caraca! Cara, quando ele se viu totalmente acuado, e ele é um teólogo, doutor em teologia pela PUC. Quando ele se viu totalmente acuado, ele tirou lá, sabe, do baú dele, mas não salva ninguém. Entendeu? Como que diz, meu único refúgio é só a salvação em Jesus Cristo. Aí a mulher disse para ele, padre, com essa fala não há diálogo. Para você ver como isso está entranhado na gente. Um cara é super progressista, mas quando chegou lá no finalzinho, saiu a confissão dele. Tem que ter muita coragem para a gente não viver abstratamente.